Você já ouviu falar de uma imagem de barro que simplesmente não afundou no fundo de um rio? Parece coisa de filme, né? Mas essa história é real. E ela aconteceu aqui mesmo, no Brasil. Um episódio que atravessou séculos, cheio de mistério. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. Porque essa não é apenas uma curiosidade histórica. É uma história que toca o coração de milhões de brasileiros até hoje. Fica comigo até o final porque eu tenho certeza que, no mínimo, você vai olhar para Nossa Senhora Aparecida com outros olhos depois de ouvir o que aconteceu naquele dia, em 1717. Imagina só, um grupo de pescadores, simples, trabalhadores, acostumados com as dificuldades da vida. Eles estavam no Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo, com uma missão quase impossível: pescar peixes para um grande banquete que iria acontecer na cidade. Só que o rio estava vazio. As redes voltavam sempre sem nada. Era dias em que a esperança parece faltar, sabe? Você já passou por momentos assim, em que você tenta e nada dá certo? Eles também estavam assim. Mas foi justamente nesse cenário de desânimo que algo extraordinário aconteceu. Algo que nenhum deles poderia explicar. Eles lançaram a rede de novo, pela enésima vez. E dessa vez, puxaram um objeto estranho. Quando olharam de perto, era o corpo de uma pequena imagem de Nossa Senhora, mas sem a cabeça. Imagine a surpresa deles. Mas a história não parou aí. Minutos depois, ao jogar a rede mais uma vez, veio a cabeça da mesma imagem. Era como se as duas partes estivessem ali, esperando ser encontradas. Como Amsinel e Arquientra. Detalhe que até hoje intriga muita gente, como uma imagem de barro, que por natureza deveria ter afundado e se perdido no fundo do rio. Ficou ali, de forma quase milagrosa, ao alcance das redes. Esse é o grande mistério da pesca milagrosa. Um dos momentos mais marcantes da história da fé católica no Brasil. Se você já é devoto de Nossa Senhora Aparecida, com certeza já ouviu falar da pesca milagrosa, mas talvez nunca tenha parado para pensar em todos os detalhes que envolveram esse momento. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca tinha ouvido essa história, eu te convido a prestar atenção. Porque o que vem a seguir vai te mostrar que essa não é apenas uma coincidência ou um acaso da natureza. Há muito mais por trás disso. E sabe o que é mais bonito? Essa história não fala apenas da descoberta de uma imagem. Ela fala de em meio a dificuldade. Fala de esperança quando tudo parece impossível. Fala de como Deus, por meio de Nossa Senhora, age nos pequenos detalhes, nas pequenas redes lançadas, nos pequenos esforços que muitas vezes a gente acha que são em vão. Então fica comigo até o final, porque além desse mistério da imagem que não afundou, ainda tem outros detalhes e significados por trás dessa história que podem renovar a sua e te lembrar que os milagres acontecem às vezes quando a gente menos espera. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, retirada das águas pelos pescadores, estava quebrada, mas já carregava um significado profundo. Eles a limparam, juntaram as partes e logo começaram a surgir relatos de milagres e bênçãos inexplicáveis. Esse encontro, que parecia comum, marcou o início de um grande milagre. E é impossível não se emocionar ao imaginar a cena. O cansaço daqueles homens, a surpresa ao encontrar a imagem, a pesca abundante logo depois. Parece que, de alguma forma, Deus estava respondendo à perseverança deles com um sinal claro de esperança e fé. E talvez Voca, que está assistindo agora, também já tenha vivido algum momento assim. Um instante em que, quando tudo parecia perdido, algo aconteceu, uma resposta chegou, ou uma luz se acendeu no meio da sua escuridão. Deixa eu te fazer um convite especial. Se essa história está tocando o seu coração, ou se você já viveu alguma experiência de fé com Nossa Senhora Aparecida, compartilha com a gente aqui nos comentários. Seu testemunho pode ser justamente aquilo que outra pessoa está precisando ouvir hoje para renovar a própria esperança. E que você nunca tenha tido uma experiência assim, conta pra mim. E o que mais te chamou a atenção até agora? Foi o fato da imagem ter sido encontrada em duas partes? O mistério de ela não ter afundado? Ou a pesca milagrosa que veio logo depois? E já que a gente tá aqui nesse clima de conversa boa e cheia de significado, eu queria te pedir uma coisa, bem simples, mas que faz toda a diferença. Se esse conteúdo tá fazendo sentido pra você, deixa o seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e faz com que essa mensagem de fé e esperança chegue ainda mais longe. E claro, se você gosta desse tipo de história, dessas curiosidades da fé católica e quer continuar acompanhando os próximos vídeos, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui, você vai ser um dos primeiros a saber. Sabe por quê? Porque cada curtida, cada comentário e cada nova inscrição são como pequenos peixes que vão enchendo essa nossa rede virtual e fazem com que mais pessoas sejam alcançadas por essas histórias de fé que a gente compartilha com tanto carinho. E, falando em histórias, o que aconteceu depois da descoberta da imagem e como a devoção a Nossa Senhora Aparecida começou a crescer
e transformar vidas. É o que eu vou te contar agora. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Imagina o Brasil em 1717, um país que ainda era colônia, com estradas de terra batida, vilarejos pequenos e uma vida dura para a maioria das pessoas. A economia girava em torno da agricultura e da pesca de subsistência. As famílias viviam com o básico, enfrentando os desafios de um cotidiano marcado pela simplicidade e pela luta diária pela sobrevivência. As oportunidades eram poucas, e a fé muitas vezes era o único alívio para tanta dificuldade. Foi nesse cenário que tudo começou. Os pescadores daquela época eram homens acostumados a enfrentar o imprevisível. Eles conheciam o peso da rede vazia, o medo de voltar para casa de mãos abanando, o cansaço das madrugadas frias à beira do rio. E foi justamente num desses dias, comuns em que eles só esperavam mais uma negativa da vida, que o inesperado aconteceu. O governador da província estava de passagem pela região e exigiu um banquete de peixe fresco. Uma tarefa simples para quem tinha um rio cheio à disposição. Mas naquela semana, o rio Paraíba do Sul parecia mudo. As águas corriam, mas os peixes sumiram. E quanto mais eles lançavam as redes, mais pesado ficava o silêncio da decepção. Até que veio aquele momento que já comentei antes. Quando, ao invés de peixe, veio o corpo de uma imagem, depois a cabeça e junto com isso, o início de uma transformação que ninguém ali poderia imaginar. O que chama a atenção nessa história é o simbolismo por trás de cada detalhe. Não foi uma imagem inteira, mas duas partes separadas como se fosse uma metáfora da vida daquele povo, quebrada, fragmentada, mas cheia de potencial para se tornar algo novo. A Pert Dolly, a mentalidade daqueles homens mudou. Eles enxergaram naquela imagem um sinal claro de esperança, algo que trazia uma mensagem invisível, mas poderosa. E aí veio a virada. Depois de encontrar a imagem, eles jogaram a rede de novo. E dessa vez, ela veio cheia de peixes. Um detalhe que parece pequeno, mas carrega um impacto gigantesco na história da devoção brasileira. Uma resposta tão imediata que muitos consideraram um milagre. Não só pela fartura inesperada, mas pela coincidência impossível de ignorar. Ao longo dos dias que se seguiram, a notícia foi se espalhando pelos arredores. O que era apenas uma conversa entre pescadores virou assunto nas casas, nas ruas de terra, nos pequenos comércios da região. Era como se o povo tivesse sede de uma boa notícia, de um sinal de que a fé ainda podia mover a realidade. As pessoas começaram a visitar a casa de um dos pescadores, onde a imagem foi colocada com muito respeito. Rezavam, faziam promessas, deixavam seus pedidos. E foi aí que começaram os primeiros relatos de graças alcançadas. Casos de cura, de proteção, pequenas e grandes vitórias que iam reforçando a ideia de que aquela imagem, surgida das águas, era muito mais que um simples pedaço de barro. E por trás de tudo isso, existe uma verdade oculta que muita gente nunca parou para pensar. Por que Deus escolheu justamente aquele momento, aquele lugar e aquelas pessoas simples para realizar esse sinal? Qual era o propósito maior por trás dessa história? Que tipo de transformação espiritual estava começando ali, quase sem que eles percebessem? Comenta aí. Isso faz sentido para mim se você também sente que muitas vezes, nas fases mais difíceis da nossa jornada, que os maiores sinais aparecem. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o que aconteceu naquele dia é perceber que existe uma verdade oculta por trás de cada detalhe dessa. Imagina a atenção daqueles pescadores. Eles não estavam simplesmente pescando por vontade própria, havia uma pressão, uma ordem direta de autoridades. O governador da província, uma figura de poder na época, exigia um banquete com peixe fresco, e recusar ou falhar em atender um pedido desses. Naquela realidade de Brasil colônia, podia ter consequências sérias. As redes eram lançadas repetidamente, e o tempo passava. As águas do rio Paraíba do Sul, que em outros dias eram generosas, naquela manhã estavam estranhamente vazias. Uma sensação de impotência começou a tomar conta dos homens. Cada tentativa frustrada parecia um lembrete de que eles estavam à mercê de algo maior, algo que eles não podiam controlar. O cansaço físico se misturava com o peso emocional da responsabilidade. E é fácil imaginar a conversa entre eles. Aquele silêncio incômodo que só quem já enfrentou um desafio aparentemente impossível conhece. E é justamente nesses momentos de limite, de esgotamento, que muitas vezes surgem os maiores sinais de transformação na vida da gente. Foi nesse clima de desânimo e quase desistência que veio o primeiro achado. O corpo da imagem de Nossa Senhora. Um momento de surpresa, de quebra de expectativa. O que eles menos esperavam encontrar no fundo daquele rio era justamente um símbolo de fé. Mas a história não parou aí, porque depois veio a segunda parte, a cabeça da imagem. Como se a própria cena estivesse sendo construída
em etapas, para chamar ainda mais a atenção deles para o significado daquele momento. E a partir dali, uma decisão foi tomada. Eles juntaram as duas partes, colocaram a imagem com respeito num canto da embarcação e voltaram a lançar as redes. E o que aconteceu logo depois foi o tipo de resposta que ultrapassa a lógica. Um volume de peixes tão grande que mal dava para acreditar. Era como se de repente o rio tivesse se aberto em abundância. Uma reviravolta inesperada. Uma mudança de cenário que até hoje provoca emoção em quem escuta. E se a gente olhar com atenção, existe um impacto psicológico muito forte por trás disso tudo. Quando a mente está cansada, quando a esperança começa a falhar, qualquer pequeno sinal pode se transformar numa grande virada de mentalidade. Aqueles homens que minutos antes estavam desesperados, agora se viam testemunhas de algo extraordinário. A partir daquele dia, a vida deles mudou. E não só a vida deles, mas de toda uma comunidade. O mais interessante é perceber como os bastidores dessa história revelam um padrão que muitas vezes se repete nas nossas próprias jornadas. Quantas vezes a gente insiste, tenta, faz tudo o que está ao nosso alcance, e mesmo assim, o resultado parece não vir. E aí, quando tudo aponta para o fracasso, algo surpreendente acontece. Um detalhe, uma resposta, uma oportunidade inesperada. E talvez seja por isso que a devoção à Nossa Senhora Aparecida cresceu tanto desde então. Porque ela apareceu justamente num contexto de dificuldade extrema, como uma resposta para quem já estava quase desistindo. Escreve aí nos comentários. Tô nessa jornada também, se você já viveu ou está vivendo uma fase em que tudo parecia impossível, mas no fundo, continua acreditando que alguma virada pode acontecer. Quero aprofundar esse momento, porque o que aconteceu ali mudou tudo para aqueles pescadores. E se pensarmos bem, para a fé de um país inteiro. Imagina, depois de tantas tentativas frustradas, quase sem esperança, eles lançam as redes de novo e puxam algo estranho, pesado, que não era peixe. O barco silencia. Olhares se cruzam entre curiosos e apreensivos, quando finalmente conseguiram enxergar o que tinham acabado de retirar das águas escuras do rio Paraíba. O espanto foi geral. O corpo de uma pequena imagem, feito de barro escuro palaca, do tempo e da lama, mas com traços delicados, que já indicavam que aquilo não era um simples pedaço de argila. O detalhe que mais chamou atenção: a imagem estava incompleta, sem a cabeça. Naquele instante, ninguém sabia ao certo o que aquilo significava, mas dentro de cada um deles, uma sensação diferente começou a nascer. Uma mistura de respeito, dúvida, mistério e, principalmente, esperança. É interessante perceber como nosso cérebro reage diante de acontecimentos que fogem da lógica. Existe uma mudança de mentalidade que acontece de forma quase automática. Aquela virada interna onde a gente passa da frustração para a expectativa de que algo grandioso pode estar prestes a acontecer. E foi exatamente isso que tomou conta daqueles homens. Ao invés de se entregarem de vez ao desânimo, eles entenderam aquele achado como um sinal, um convite invisível para não desistirem, sem perder tempo. Com o coração batendo mais forte, eles jogaram as redes novamente. E é aí que entra mais uma revelação surpreendente. Porque dessa vez, o que veio junto com as redes foi a cabeça da mesma imagem. Como se o próprio destino tivesse decidido montar aquela cena em duas etapas, criando um suspense, um momento de reflexão, uma pausa necessária para que o impacto fosse ainda maior. Eles recolheram cuidadosamente as duas partes e, com um olhar de reverência, começaram a juntar o que podiam. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas carrega uma força simbólica gigantesca. Quantas vezes na vida a gente também encontra pedaços soltos das nossas respostas, situações que parecem incompletas, decisões que nos deixam com aquela sensação de que está faltando alguma coisa para fazer sentido. E quando finalmente os dois pedaços daquela história se uniram nas mãos daqueles homens simples, algo dentro deles também se completou. Uma espécie de entendimento silencioso, como se o céu estivesse respondendo: eu estou aqui. Eu vejo a sua luta. E por isso que, até hoje, tanta gente se emociona ao ouvir essa história. Porque ela não é só sobre uma imagem encontrada no fundo de um rio. Ela é sobre transformação, sobre enxergar sinais quando tudo parece perdido, sobre ter coragem de continuar quando a lógica manda parar. Comenta aí, isso faz sentido pra mim se você também já viveu um momento onde tudo parecia quebrado. Mas no fundo, você sabia que algo maior estava por trás daquela situação. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque o que aconteceu depois desse primeiro achado é algo que desafia qualquer explicação lógica. Como se não bastasse o impacto de encontrar o corpo da imagem, na jogada seguinte das redes, os pescadores trouxeram do fundo do rio a cabeça que faltava. Sim, a cabeça da mesma imagem, um encaixe perfeito, como se cada movimento, cada instante,
daquela manhã tivesse sido guiado por uma força invisível, uma espécie de verdade oculta que só mais tarde eles entenderiam melhor. Imagina o impacto. Homens simples, acostumados à lida do mar, de repente vivendo algo que parecia uma revelação divina. O dia comum virou um marco, como se o céu escrevesse um novo capítulo, não só na vida deles, mas na história de um povo. Aquela imagem resgatada parecia um chamado direto do coração de Deus a Pat e Dolly. Tudo começou a mudar. Logo, depois de recolherem a cabeça da imagem, eles decidiram juntar as duas partes. E num gesto simples, mas cheio de significado, começaram a perceber os traços daquela figura. O barro escurecido pela água e pelo tempo. O manto que caía com suavidade. E o detalhe das mãos unidas em oração. Era Nossa Senhora. Aquela pequena imagem, de pouco mais de 30 centímetros, estava ali diante dos olhos deles. E ninguém conseguiu ignorar o que aquilo significava. E o mais impressionante é que, logo depois desse encontro misterioso, veio o que muitos chamaram de milagre. As redes voltaram para a água, e dessa vez, os peixes vieram em abundância. Uma pesca que parecia impossível horas antes, agora acontecia de forma quase inexplicável. Como se o próprio céu quisesse deixar um sinal claro de que aquela manhã nunca mais seria esquecida. Esse tipo de acontecimento nos faz refletir sobre como algumas respostas só aparecem quando a gente já está quase no limite. Quando nossa fé é testada de verdade. Porque se a gente parar para pensar, aquela sequência de acontecimentos não foi apenas sobre encontrar uma imagem e depois conseguir peixes. Foi sobre perseverança, sabra com fire, né? Mesmo quando a razão já dizia para desistir. Quantas vezes na vida você já passou por situações assim? Momentos em que parecia que nada estava dando certo, mas que justamente quando você estava prestes a entregar os pontos, algo mudou? Algo que te fez olhar para o céu e sentir que tinha uma mão invisível guiando o caminho? Por isso, antes de continuar essa jornada com você, me conta aqui nos comentários. Tô nessa jornada também. Se você já viveu algo que parecia um acaso, mas que no fundo você sabia que tinha um propósito muito maior por trás. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um detalhe, um daqueles que parecem pequenos à primeira vista, mas que carregam um peso gigante. E é exatamente esse tipo de detalhe que transforma uma simples história em algo que marca para sempre. A imagem encontrada pelos pescadores, aquela pequena escultura de barro, que já estava dividida em duas partes, ter afundado. Era o que qualquer lógica indicaria. Barro molhado, pesado, sem nenhum tipo de material que pudesse fazê-la boiar. Mas o que aconteceu? Ela não afundou. Pensa nisso. O fundo do rio, naquela época, era turvo, com correnteza cheio do lama. Qualquer objeto com esse peso afundaria imediatamente, mas aquela imagem ficou ali, como se estivesse à espera, como se houvesse um propósito escondido nos bastidores dessa história, como se o céu tivesse preparado tudo nos mínimos detalhes para aquele encontro acontecer na hora certa. É aquele tipo de revelação que só faz sentido quando a gente olha com os olhos da fé, e não só com os olhos da razão. E mais, o fato da cabeça ter vindo logo na jogada seguinte reforça ainda mais essa verdade oculta. Era como se Deus estivesse costurando cada detalhe, conduzindo os acontecimentos com uma precisão que nenhum planejamento humano poderia ter alcançado. Sabe quando a vida parece cheia de coincidências, mas no fundo a gente sente que não é coincidência coisa nenhuma? Que tem um propósito maior ali, conduzindo cada passo, cada decisão, cada instante. O mais impressionante é pensar no impacto que isso teve na mentalidade daqueles pescadores. Eles saíram de casa naquela manhã apenas com a missão de buscar peixes para um banquete. Estavam preocupados com o resultado, com a obrigação de entregar o que lhes pediram, mas sem perceber, acabaram vivendo uma transformação espiritual. O que começou como uma jornada de trabalho virou uma experiência de fé e de descobertas que mudariam o curso da história local e o de milhões de pessoas. Esse tipo de acontecimento deixa uma pergunta que ecoa até hoje. Quantas vezes na nossa vida a gente também está tão focado nas metas, nos resultados, nos números, que esquece de olhar para os sinais? Quantas vezes Deus está colocando respostas diante dos nossos olhos, mas por estarmos distraídos ou sobrecarregados, a gente simplesmente não enxerga. Por isso, antes de continuar essa conversa, me conta aqui nos comentários. Isso faz sentido para mim. Se você também acredita que certos detalhes da vida são mais do que simples coincidências, são sinais de um propósito muito maior. Quero ir mais fundo porque o que veio depois daquele encontro superou qualquer lógica. Após um dia de redes vazias, os pescadores viram o impossível acontecer.
Uma pesca tão abundante que as redes quase se rompiam. Era como se a natureza obedecesse a um comando invisível. Vindo do alto, imagina a cena, os homens gritando, puxando as redes com dificuldade, um ajudando o outro, os barcos balançando com um peso inesperado. Era como se, de uma hora para outra, o sofrimento das horas anteriores tivesse sido apagado, substituído por uma alegria que eles mal conseguiam explicar. Mas ao mesmo tempo havia um silêncio dentro deles. Uma consciência nova nascendo, porque aquela abundância não era só sobre os peixes. Era sobre algo maior, algo que mexia com o íntimo, com a fé, com a percepção de que eles estavam diante de uma intervenção divina. Transformação que começou naquele momento não foi só externa, foi uma mudança de mentalidade. De repente, eles entenderam que estavam vivendo algo que carregava um significado que ia muito além daquele dia, ou daquele lugar. O que começou com a frustração de uma rede vazia, com o medo de não conseguir. Cumprir uma missão simples virou uma experiência que iria marcar gerações, um testemunho vivo de que Deus age quando a gente menos espera, de formas que a gente nem sempre consegue entender de imediato. É curioso como, muitas vezes na vida, as bênçãos chegam justamente depois dos momentos mais difíceis, como se o céu quisesse nos mostrar que é nas horas de escuridão que Ele prepara os maiores milagres. E talvez seja exatamente aí que mora a verdade oculta dessa história. Não era só sobre os peixes, não era só sobre o barro que não afundou. Era sobre uma decisão do alto de deixar um sinal, um marco, um lembrete de que a fé transforma, que a perseverança tem impacto e que os bastidores da nossa jornada sempre têm uma mão invisível conduzindo tudo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que veio depois dessa pesca milagrosa carrega revelações ainda maiores, com um significado que atravessa séculos e continua tocando vidas até hoje. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Se você sente que já viveu ou está vivendo um desses momentos em que Deus surpreende, agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que veio depois dessa pesca milagrosa carrega revelações ainda maiores, com um significado que atravessa séculos e continua tocando vidas até hoje. Depois de tanta surpresa e emoção, os pescadores não conseguiram simplesmente voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Aquilo que começou com a rede cheia se transformou em algo ainda mais extraordinário. A presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida passou a ser um sinal vivo de que o céu tinha descido até ali, naquele pedacinho do rio Paraíba. Eles não levaram a imagem de volta como quem guarda uma peça curiosa ou um objeto de decoração. Não, eles levaram como quem carrega um tesouro, algo que mexeu com o mais íntimo da alma. A imagem foi acolhida com respeito, com um certo misto de reverência e admiração, e logo ganhou um lugar de destaque. Mas o que ninguém esperava era o que viria em seguida. A notícia começou a se espalhar. Aos poucos as pessoas começaram a chegar, gente simples de todas as partes, que ouvia falar daquela santinha encontrada no rio e sentia o coração pulsar diferente. Eram visitas silenciosas no começo, cheias de fé e curiosidade, mas bastou uma, duas, três pessoas serem tocadas por uma graça. E logo os testemunhos começaram a se multiplicar, milagres, curas e respostas inesperadas. Sinais que ninguém conseguia explicar, mas que todos sabiam no fundo do peito que tinham uma origem divina. E então, sem que ninguém planejasse, começou a nascer algo muito maior do que uma simples visitação. Nasceu a devoção. A fé tomou forma. A casa dos pescadores virou um ponto de encontro, um espaço sagrado, improvisado, onde a esperança brotava mais rápido do que qualquer explicação podia alcançar. Era como se aquela imagem carregasse não apenas o rosto da mãe, mas a promessa de que Deus caminha com os humildes, que Ele visita os esquecidos, que Ele age nos bastidores da nossa jornada. Esse movimento, que começou de forma tão simples, foi tomando corpo. E com ele veio uma transformação coletiva, porque a fé verdadeira é assim. Ela não para no indivíduo, ela transborda, e cada pessoa tocada por aquela presença sagrada sentia o impulso de contar, de levar alguém, de agradecer. Começava ali uma corrente de fé viva, que atravessaria o tempo e deixaria marcas profundas nas gerações futuras. O que era apenas uma imagem de barro encontrada no fundo do rio virou símbolo de intercessão, de consolo, de transformação de mentalidade. Uma resposta celestial plantada no meio da rotina, capaz de mudar destinos. Comenta aí. Tô nessa jornada também, se essa história também acende algo aí dentro de você. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Quando a gente para refletir no impacto dessa história ao longo do tempo, percebe que ela não é apenas um relato bonito do passado. Ela carrega um significado que conversa com a nossa identidade, com a nossa mentalidade como povo, com
as escolhas invisíveis que moldam o nosso caminho como nação. Sabe por que essa história emociona tanto? Porque ela toca numa verdade oculta que, muitas vezes, a gente esquece. Deus não precisa de holofotes, nem de grandes estruturas. Ele escolhe os pequenos os invisíveis, os que o mundo costuma ignorar. E ali, com as mãos desses pescadores, simples, ele começou um movimento que atravessaria séculos. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrada no fundo de um rio barrento, poderia ter sido descartada, esquecida, ignorada, mas foi justamente ela que se tornou o símbolo da fé de um povo inteiro. E o mais impressionante é que não houve propaganda nem estratégias humanas por trás disso. O que houve foi fé viva, um impacto silencioso mas profundo. Porque quando Deus age, ele transforma os bastidores em palco e faz da simplicidade uma ponte para o sobrenatural. O Brasil, com toda a sua mistura de culturas, com toda a sua história marcada por desafios, encontrou nessa devoção um ponto de união. Algo que fala ao coração do rico e do pobre, do doutor e do analfabeto. Porque essa história nos lembra que todos nós somos alcançáveis, que a graça não faz distinção, que há decisões lá do alto que transformam completamente os rumos da nossa caminhada. E isso mexe com a gente, porque mostra que não importa o quanto estejamos afundados em problemas, lutas ou incertezas, há um olhar divino que nos enxerga, que nos levanta e que pode nos dar um novo propósito. É por isso que até hoje, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, tanta gente chora, se emociona, sente algo diferente. Não é só tradição, é um reencontro com aquilo que somos por dentro. Seres em busca de direção, de consolo, de sentido. E essa devoção nos lembra que não estamos sozinhos, que há uma presença que caminha conosco mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando nossas redes estão vazias. O impacto dessa história continua ecoando porque ela fala de esperança, de transformação e da certeza de que os céus continuam abertos para quem crê. Escreve aí. Isso faz sentido para mim. Say essa Sagan também despertou algo no seu coração. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque no fundo todos nós estamos vivendo uma jornada onde a fé precisa ser constantemente reacendida. E histórias como essa não são contadas apenas para emocionar ou encher os olhos de lágrimas. Elas nos convidam a olhar para dentro, a refletir sobre os bastidores da nossa própria caminhada, sobre como muitas vezes estamos à beira de desistir, carregando redes vazias, com o coração cansado. E é justamente aí que Deus age. Com sutileza, mas com impacto. Mas com poder. Quando você ouve falar de uma simples imagem de barro encontrada por pescadores pobres e vê o quanto isso transformou milhões de vidas, fica impossível ignorar a profundidade dessa revelação. É como se o céu dissesse mais uma vez que os improváveis são exatamente aqueles que ele escolhe para realizar algo grandioso. Que há uma lógica divina que não se curva às expectativas humanas. E isso muda tudo. Muda a forma como enxergamos nossas próprias limitações, nossos fracassos, nossos recomeços. Muda nossa mentalidade. A fé que brota da devoção à Nossa Senhora Aparecida é viva porque nasce da esperança, da certeza de que existe um olhar maternal sobre nós, intercedendo, cuidando, caminhando junto mesmo quando tudo parece desabar. E esse cuidado se manifesta nos detalhes, na força que surge quando tudo parecia perdido, no consolo que chega quando ninguém mais entende a dor, no milagre que acontece quando já não havia mais o que esperar. É por isso que quando algo testemunha uma graça recebida, isso não é só uma história bonita menos, é uma semente de fé plantada no coração de quem escuta. É um sopro de esperança na alma de quem já estava prestes a se calar. Cada testemunho é uma resposta concreta de que a fé funciona, de que confiar vale a pena. E quando você compartilha o que viveu, você também se torna parte dessa corrente de transformação. Você não é apenas espectador dessa história, você é parte viva dela. E é por isso que te convido a participar dessa corrente de fé com o coração aberto, permitindo que sua própria experiência ilumine a jornada de outros. Comenta. Aí, amém, se essa mensagem tocou seu coração, se você ficou comigo até aqui, é porque algo tocou aí dentro. E isso já diz muito sobre o que Deus tem soprado no seu coração. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma te fortaleceu ou te deu clareza nessa jornada de fé, se inscreve aqui no canal porque tem muito mais vindo por aí sempre com essa mesma intenção, caminhar junto, compartilhar esperança e renovar a fé, um passo de cada vez. Aproveita para deixar nos comentários uma frase que diga que você chegou até o final. Pode ser: eu amo Nossa Senhora Aparecida. Assim eu vou saber que essa mensagem encontrou um espaço especial no seu coração. E se esse vídeo fez sentido, deixa seu like. Não pelo número, mas porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão precisando de um respiro de fé no meio da correria.
E olha, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto e vai te fazer mergulhar ainda mais nessa caminhada de transformação. Clica e continua comigo por lá. A gente se encontra no próximo passo dessa jornada.